Mis queridos hermanos, buen día. Es con mucha alegría que vos saludo en este culto de Viernes Santo. De esta vez aquí en mi casa, digamos, no estamos aquí, imagino que usted está en su casa junto de su familia. Hoy es un día de celebración, aunque sea un poco extraño, un poco raro diría, de estar en casa cerrados. Pero mire, esta no es la primera vez que el pueblo de Dios se queda en casa. Estaba mirando aquí en Éxodo 12, donde Dios dice, pasaré por todo lo Egipto, ponga la sangre del cordero en los postes, en el dintel de la puerta, para que el ángel pase y saiba que es mi pueblo que está ahí dentro. Y así es con nosotros. Hoy tenemos no el sangre del cordero en los postes, en los dintel, pero sino en nuestros corazones. Mis hermanos, de qué alegría es poder saber que estamos protegidos por esta sangre. Entonces quiero iniciar este culto seguramente con una oración de alabanza a este Dios que nos ama tanto, que nos protege así. Entonces le pido, hermana, mi hermano, cierre sus ojos y dirija sus pensamientos al alto. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos y exaltamos tu nombre por tu misericordia y tu gracia. Entonces te agradezco, Padre, que podemos estar en nuestras casas, Señor, celebrando, Padre, tu grande amor por todos nosotros. A ti sea dada toda la alabanza, toda la exaltación. Amén. Mis hermanos, quiero leer con vosotros un versículo que se encuentra en el libro del profeta Isaías, un capítulo muy conocido. Estábamos hablando con Katharina Baumberger, perdón. Ella me decía el capítulo prohibido. Muy interesante. Isaías 53, versículo 5, que dice lo siguiente: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Estamos hablando de Jesucristo, el siervo del Señor, que como rey se hizo siervo, como Dios se hizo hombre. Escucharemos hablar más sobre esto con el pastor Salvador, que estará predicando este viernes. Seguimos ahora con un momento de alabanza. Amén. Dios le bendiga.
Buenas tardes, hermano. Esta tarde quería aprovechar para leerle dos pasajes bíblicos. Uno que habla acerca de la crucifixión de Jesús y el otro acerca de la muerte de Jesús. Bueno, se encuentran en Juan 19, 17 al 22 y dice: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía de ser de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, le contestó Pilato. Ese es Juan 19, capítulo 17 al 22. Y ahorita hablamos acerca de la muerte de Jesús, que es siempre Juan 19, del capítulo 28 al 30. Y dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en la caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Amén. Hola mis hermanos, bueno, llegamos a la prédica de esta tarde. Queremos orar por el pastor Salvador, por la palabra que traerá. Entonces le pido que cierre sus ojos ahí donde está y direccione sus pensamientos para acá. Señor Jesús, te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación sobre este día. Señor, te pedimos que bendigas a tu Hijo, tu siervo, con sabiduría y entendimiento, y con tu Espíritu Santo, para que sea usado como tu boca para su pueblo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Graças, Senhor. Amén. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos novamente juntos para nesta tarde, neste dia, lembrarmos, refletirmos sobre a sexta-feira da Paixão. E mais cedo, no nosso culto, foi feita a leitura no Evangelho de João, capítulo 19. Nós lemos de 17 a 22, que trata sobre a crucificação, aquele processo da crucificação. E depois lemos a partir do 28, do verso 28, até o verso 30, que trata sobre a morte de Jesus. E o versículo número 30 diz-nos o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E é exatamente sobre isso que nós queremos tratar nesta sexta, com os irmãos, com os amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando, sobre esta expressão, está consumado. O que Jesus queria dizer com isso, está consumado? Certamente poderíamos falar muito sobre isso, mas dentro desse tema, eu queria falar sobre o que significa a morte de Jesus para nós hoje. Porque quando ele diz está consumado, isto é carregado de verdades tremendas e fantásticas que estão ligadas com a sua morte na cruz
em nosso favor. Então, primeiramente, nós podemos ter certeza que a morte de Jesus é para nós uma redenção. Somos escravos do pecado, não podemos nos livrar dele por nós mesmos, mas Jesus Cristo pagou o preço da nossa liberdade, pela sua morte na cruz. O preço que eu não poderia pagar, você não poderia, Ele pagou esse preço por nós. Se nós, de alguma forma, pagássemos isto, seria a condenação eterna. Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então, primeira coisa que significa a morte de Jesus para nós é uma redenção. Em segundo lugar, nós entendemos, cremos que a palavra de Deus, ela nos afirma que a morte de Jesus é um sacrifício necessário. Nos tempos do Antigo Testamento, o sacrifício e a morte de um animal era uma maneira simbólica de oferecer a sua vida de volta a Deus para a expiação dos pecados. Portanto, as pessoas daquele tempo traziam de tempos em tempos um sacrifício de um cordeiro, ou traziam o sacrifício de uma pequena ave, de uma pomba, de um casal de pomba ou de rola. Precisava haver um sacrifício. Mas no Novo Testamento nós vimos o profeta João Batista, assim que Jesus principia o seu ministério, o profeta João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a morte de Jesus é um sacrifício, e um sacrifício, diga-se de passagem, aceito diante de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele não oferece um animal, ele se entrega plenamente a Deus. Ele se oferece em nosso favor. Também, a morte de Jesus é um substituto. Interessante. Através de Jesus, Deus leva sobre si mesmo a dor e o castigo pelos nossos pecados. Que coisa tremenda, que coisa fantástica. Jesus, ele toma o nosso lugar. E aí nós nos lembramos da leitura que fizemos também um pouco mais cedo neste culto, no profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo número 5, nos diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que palavra, né? Portanto, Jesus Cristo, ele nos substitui. Aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez por nós. Ele assume o nosso lugar. Que amor é este? Que amor tremendo! E por fim, a morte de Jesus também é para nós uma vitória sobre o mal. A história da humanidade nos revela que ao longo das eras, uma triste história de derrota pelo mal. Quantas e quantas guerras, quantas e quantas destruições, quantas batalhas perdidas. O ser humano, ele tem sido sempre derrotado pelo mal. Isso começou no Jardim do Éden, quando o homem permite que o pecado entre, e a partir de Adão,
como diz também as Escrituras, todos se tornaram pecadores. Assim como diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus Cristo, ele se entrega, quando Jesus Cristo oferece a sua vida como redenção, como substituto, como sacrifício, ele consegue uma vitória tremenda sobre o mal. A nossa história de derrota pelo mal pode acabar quando nós entregamos a Jesus Cristo a nossa vida, quando nós cremos no seu sacrifício feito em nosso favor. Significa que a dívida que nós tínhamos com Deus, ela foi paga por Jesus Cristo. Então já não temos dívida quando nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, quando nós entregamos a Ele a nossa vida e passamos a viver em sua presença. A nossa dívida acabou, porque Ele, Jesus Cristo, pagou em nosso lugar. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que maravilha é saber que não precisamos mais ser derrotados pelo mal, porque Jesus Cristo venceu. Ele venceu. E se Ele venceu, nós também podemos vencer. Enfim, a morte de Jesus, o seu sacrifício ali naquela cruz sobre o Monte Calvário, esta morte nos concede uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre o diabo, uma vitória sobre a própria morte. Porque hoje, ao celebrarmos, ao refletirmos, ao nos congregarmos como família para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, não o fazemos com o coração contristado, porque entendemos o amor tão grande de Deus por nós, ao ponto de o seu Filho Jesus se entregar naquela cruz. E nós sabemos que a morte de Jesus na cruz é uma vitória para nós. Podemos celebrar, podemos louvar e bendizer ao nosso Deus. Que Deus continue a nos abençoar. Convido-vos a orar comigo neste momento, agradecendo a Deus por sua palavra e pelo seu sacrifício por nós. Querido Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos por esta oportunidade maravilhosa de nos lembrarmos, de refletirmos e de celebrarmos esta sexta-feira da paixão, onde o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. A Ti, Senhor, rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque reconhecemos o grande amor que o Senhor tem por nós. E do nosso coração, nós expressamos a Ti, Senhor, o nosso muito obrigado. Graças, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Ti, Senhor, nós queremos louvar e bendizer. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família que nesta hora nos acompanha através desta programação. Que o Senhor possa manifestar a Tua presença e o Teu poder em cada lar, em cada família, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, desejo uma sexta-feira abençoada para todos vocês, para toda a sua família. Fiquem com Deus.